Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Conrad e você está em mais um vídeo da série Estatística Prática. Hoje a gente vai ver os resultados das 10 pesquisas para presidente da República que foram realizadas entre os dias 15 e 22 de setembro. E ao final eu vou te mostrar uma consolidação que eu fiz dessas 10 pesquisas, criando o resultado de uma única pesquisa muito maior do que todas elas. Então, as pesquisas consideradas nesse estudo foram do BTG-FSB, IPEC, Paraná Pesquisas, Poder Data, Genial Quest, Exame Ideia, Datafolha, Modal Mais Futura, IPESP e Brasmarket. Então, todas essas pesquisas foram realizadas mais ou menos no mesmo período. Algumas têm um erro um pouco maior, outras um erro um pouco menor. O número de entrevistados também varia. Mas o que interessa para a gente são os resultados. Então aqui a gente tem uma tabela em que eu agrupei os 4 primeiros candidatos e nesta linha aqui outros, os demais candidatos. Aqui tem algumas coisas que a gente consegue observar, alguns pontos para serem destacados, que são esses daqui. A pesquisa da IPEP, considerando os 2 primeiros candidatos mais bem colocados nas pesquisas, foi a que apresentou a maior amplitude, a maior diferença entre o primeiro e segundo colocado. A pesquisa da Modal Mais Futura, em compensação, foi a que apresentou a menor amplitude, basicamente uma diferença de 0,1%. Então, é um contraste muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem a pesquisa da Exame Ideia, que foi a pesquisa com a menor amostra e com maior erro. A margem de erro dessa pesquisa foi de 3 pontos percentuais. E também destaco para vocês a pesquisa do Datafolha, que foi a pesquisa que teve a maior quantidade de pessoas entrevistadas. Então a gente pode perceber que existem algumas diferenças bastante significativas. Isso fica mais claro se a gente olhar para cada um dos candidatos, se a gente olhar o gráfico, considerando a margem de erro. Então, no caso do Lula, que é o primeiro colocado em todas as pesquisas, ou modo de dizer, né, pontualmente é o primeiro colocado, a gente tem todas as pesquisas aqui, ele está oscilando mais ou menos nessa faixa aqui. Só que observe o seguinte, por exemplo, essa pesquisa aqui, que é do Datafolha, versus essa pesquisa. Olha esse buraco que existe aqui entre esses dois intervalos. Aqui também, ó, existe um espaço, aqui existe um espaço, aqui existe um espaço. Isso significa o quê? Que essas pesquisas não estão concordando em termos da margem de erro. Então, se as eleições ocorressem no período em que essas pesquisas fossem realizadas, certamente alguns desses institutos acertaria o resultado e outros certamente errariam. Por exemplo, se esse acertar, certamente esse daqui errou, esse aqui errou, esse aqui errou e vice-versa. Então, nesse caso aqui, a gente teria vários institutos divergindo a respeito do resultado. E da mesma forma para o Bolsonaro. Veja que também existem diferenças, existem alguns intervalos aqui, ó, eles não estão sobrepostos. Então, dependendo do resultado, várias pesquisas errariam, algumas acertariam, de repente pode até ocorrer de todas errarem, lógico. Se, por exemplo, ele tivesse 45% ou tivesse uns 28%, todas elas errariam. Mas supondo que o resultado fosse aqui no meio, algumas acertariam, outras errariam. É interessante se a gente comparar os dois candidatos. Então veja que esse gráfico aqui, as cores indicam o instituto, as barrinhas mais para baixo correspondem ao Bolsonaro, as barrinhas mais para cima correspondem ao Lula. Porém, existem, por exemplo, existe essa barrinha cinza aqui, que é do Paraná Pesquisas, essa daqui do Exame Ideia, que ocorre uma sobreposição dos dois intervalos. Tá vendo essa faixa mais escura? É a sobreposição. Enquanto que esses dois primeiros institutos aqui, esses dois aqui, o amarelo e o azul, indicam que o Lula está em primeiro lugar e Bolsonaro em segundo. Aqui nesse cinza e nesse verde, não se pode dizer isso.
se pode dizer que há um empate técnico. Ah, mas e aqui? Cadê a segunda barrinha? Na verdade, essa aqui é a pesquisa da Modal Mais. Lembra que o resultado estava com uma diferença de 0,1%? Então, na verdade, as duas barrinhas, elas estão praticamente sobrepostas. Então, segundo Modal Mais Futura, há um empate técnico, vamos dizer, quase que total, né? Porque as duas barrinhas praticamente se sobrepõem. E, tirando esses três institutos, para os demais, Lula está em primeiro lugar e Bolsonaro está em segundo lugar. Muito bem, eu fiz a consolidação de todas essas pesquisas, o que vai totalizar 25.184 pessoas entrevistadas. Mais de 25 mil pessoas entrevistadas. É uma amostra muito grande. Dentro do período que as pesquisas foram realizadas, obviamente. E fazendo a ponderação de acordo com os resultados das pesquisas, os arredondamentos e a quantidade de entrevistados, a gente chega nos resultados aqui do DataGuru, em que, pontualmente falando, o Lula está com 44,7% e o Bolsonaro 34,3%. Considerando uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a gente vai ter este desenho aqui. Então, observe aqui o Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo. Só que veja que aqui eu estou considerando os votos totais. Eu estou incluindo brancos, nulos. Se a gente tirar essa turma dos brancos, nulos, que não respondeu, que não sabe, a gente vai cair nos votos válidos. E aí, nos votos válidos, que é o que importa para o resultado de uma eleição, nós teremos o seguinte cenário: o Lula com 48,5%, o Bolsonaro 37,2%. Considerando a margem de erro, continuamos aqui, Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, só que a questão mais interessante ocorre olhando aqui para o Lula, que nessa pesquisa, agora o Lula, dentro da margem de erro, ele tem condições de, nos votos válidos, ter uma votação superior a 50% dos votos mais um. Em outras palavras, isso significa que, estatisticamente falando, há uma probabilidade de que Lula vença as eleições em primeiro turno, baseado nesses resultados, nesse cenário e nesse período em que as pesquisas foram realizadas. Em breve teremos mais pesquisas, em breve teremos as eleições e as últimas pesquisas antes das eleições. E aí, novamente, eu vou fazer a consolidação de todas elas e vou trazer aqui para vocês. Espero que você tenha gostado, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e ajude o canal do Professor Guru a crescer. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.